Então você vê, Então, ele legislou muito bem. Continue aí, pode mandar bala. não só para finalizar aqui também, é que tem um pequeno detalhe, né? Que o pessoal ele fala, às vezes tem um pedacinho da sombra, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas quando você joga tudo para dentro da sombra, o pessoal, não, tem coisa que não, né? E o pessoal também, uma coisa também que da natureza que o pessoal julga muito, né? O problema das pessoas em julgar sem saber, julgar as sombras sem saber. Tá entendendo? Não conhece E julga. daí não sabem. E daí o pessoal tem o costume de falar mal né, independente do que seja, né? Que a gente não vai a lugar nenhum, né, atacar ninguém, né? Mas o pessoal que ataca muitas vezes a gente, que fala mal de Moisés, por exemplo, sem saber do que se trata. Nem quer, Sem saber e que você era. tenta mostrar, eles não querem nem saber, sabe? Não querem saber. Não querem saber. Você pega Romanos 11. Tudo bem, o povo errou, o povo de Israel errou muito. Errou. É porque é sombra. Eles só olham quando fala mal dele. Ó. Por exemplo, mas é padrão da vou dar um exemplo de uma lei de Moisés aqui. O adúltero será apedrejado. O adúltero será apedrejado. Aí vamos continuar o pensamento. Vamos voltar 4.000 anos atrás. Aí teve uma pessoa que foi apedrejada no arraial lá no deserto, né? Ô, Eric, você consegue me afirmar com certeza que essa pessoa ela perdeu ou ganhou a salvação? De maneira nenhuma. Então Isso tá. não cabe a mim, Aí, cara. isso é um ponto. Isso aí é um ponto. Perfeito. Entendeu? Nós não temos capacidade de saber se aquela pessoa. Vamos dizer que ela não perdeu a salvação, que ela estava lá no seio de Abraão. Se você chegar no seio de Abraão e pedir para ela voltar, ela vai querer voltar para cá? Nunca. Então, cara, é aí que eu digo, aquilo que aconteceu lá atrás são tudo sombras das coisas futuras. Aquelas pessoas que morreram, eu duvido que hoje, se você chegar para elas, elas vão achar que sofreram ou que foi demais. Não, elas vão dizer, não, que bom, não quero nem saber de voltar. Já passei minha missão, já acabou. Eu fui condenado pela minha lei do homem, pela lei de Moisés, pela lei de Moisés, mas não sou condenado pela lei do Messias. Entendeu? Então a gente não sabe dessas coisas. Como é que você vai julgar uma coisa que você não está vendo, cara? Ninguém conheceu Moisés pessoalmente. Merruxa ninguém conheceu. Entendeu? A gente não pode julgar Merruxa. Mas aquela história. Ah, ele matou. Tá, ele matou. Tudo bem. Então Barnabé, ele fala assim, porque Moisés legislou certo, só que o povo entendeu a lei de uma forma errada. Exato. Porque como não é pra comer tal coisa, por que a gente tem que comer o boi? Porque o boi, ele remoe a palavra. Ele remoe a comida. O que é comida mesmo? A palavra, não é verdade? A gente remoe, a gente lê, relê. Eu mesmo li Barnabé 3 vezes, cara, esses dias atrás aí. Porque é chocante aquilo. Outro ponto. Se você pegar, por exemplo, o adúltero será apedrejado. Vamos voltar para esse ponto. Não, é isso adianta eu apedrejar um adúltero físico? Eu vou lá e apedrejo a pessoa. Adianta? Não, porque eu vou matar aquela pessoa e daqui a pouco tem que matar outro, porque vai aparecer outros adúlteros. Não vai parar. Porque esse mundo não acabou. Esse mundo não acabou enquanto não venceu os 6 dias até o milênio, a maldade vai imperar. Então, assim, agora, você concorda comigo que o adúltero espiritual ele tem que ser apedrejado? Porque assim, a pedra que tem que ser acertada nele é o Messias aí. Então, aí que tá, Eric. Eles não entendem o ensinamento que Merruxa quis mostrar. Moisés ele quis mostrar essas coisas, porque aquele povo era coração duro. Quando ele desceu com aquela lei, bom, vocês não querem aceitar as coisas no entendimento, no espírito, então vocês vão aceitar as coisas na carne. Vocês vão viver aquilo para que vocês entendam pela carne. E é o que as pessoas não percebem que elas praticam uma lei hoje parecida com essa no dia a dia. Porque a lei de Moisés ela não foi nada além disso. Por exemplo, como assim? Ah, você não casa? Você não almoça? Você não dorme? Você está praticando a lei física de ensinamento do eterno. Você está vivendo a tua vida, aprendendo, comendo, dormindo, vivendo, trabalhando. Sim, dia, né? E as pessoas não aprendem, cara. É a mesma coisa que acontecia com aquela lei de Moisés. As pessoas viviam aquilo. Não, apedrejarás o adúltero, apedrejarás o ladrão, não sei o quê. E elas não adiantava. Até hoje o judeu, eu falo judeu, porque hoje criou-se essa etnia judeu, né? Mas tipo assim, até hoje o judeu pratica a lei. Se você perguntar para ele por que você não come carne de porco, o que isso quer dizer? Eles não sabem. Pra quê? Eles só praticam. Não, porque tá dizendo na lei, mas espera aí. A lei diz que não é para comer. Mas o que isso quer dizer? Qual é a mensagem no entendimento a respeito disso? Educação mecanizada.
Educação mecanizada, bom, Renato. Isso é ritualismo. Eles são ritualistas religiosos. Não são a pessoa que pega aquilo e tira a mensagem verdadeira por trás daquilo, que é a mensagem do entendimento, do espírito. Como E o povo gosta do ritualzinho, né? Sabe? Então o que acontece? Aí a pessoa não entende isso, aí ela observa só o que o olho está vendo, que é a atitude do apedrejar. Ah, apedrejou é demônio, manda matar. Quer dizer, você pratica aquilo que você está praticando aquilo que ele mesmo está condenando na própria lei. Você fica, quer dizer, cara, é um círculo vicioso tão grande, sabe? Porque aquilo que a lei está falando contra a pessoa, sem perceber, está praticando, está julgando, já está querendo. Sabe? É que nem quando as pessoas acontecem na rua que pegam um ladrão. Por exemplo, hoje virou moda isso. Você pega um bandido, as pessoas vão lá lincham o bandido. Né? Sim. Aí, só que assim, aí você olha, na raiva aquilo te parece justo, mas você conhece a história do cara toda para você chegar lá e matar ele? Ele merece aquela morte? Nem que se você conhecesse a história toda, eu não sei se a gente teria o direito de ir lá matar. Não estou defendendo nada, mas assim, eu não vou tomar parte com isso. Depois lá na frente eu vou me ferrar no juízo. Entendeu? Eu não sei, eu posso me ferrar lá na frente no juízo. Isso aí vai voltar contra mim e vai voltar pior do que foi pro próprio cara que eu ajudei a linchar. Então, porque aquele que julga é julgado, né, Fernando? Exatamente, não está escrito isso? Então, está escrito isso. O Messias falou isso, né? Não julgues, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Como é que eu vou julgar Merruxa? Como é que eu vou julgar no caso dos profetas antigos, tipo Ulial, né? Tipo Ushua, Eliseu, não tem como, cara. Como é que eu vou julgar? Não tem como. O que eu faço? Eu vejo a história deles e tiro o ensinamento. Eu olho as sombras, entendeu? Porque tudo, as pessoas, sabe o que é o mal hoje, gente? É assim, ó. As pessoas elas dão todo o poder, toda a honra, todo o controle para Satanás, sabe? E não existe isso, cara. Tudo que acontece é com a permissão daquele que criou todas as coisas, criou o céu e a terra. Chama-se Yahushua. Ele é que permite tudo, o mal e o bem. Ele fala em Isaías: eu criei o mal e eu que criei o bem. Eu faço todas essas coisas. Está escrito em Isaías. Yalshial, está escrito lá no livro dele. Então, o mal tem um propósito no mal. Por mais hediondo que possa parecer aos teus olhos físicos, no teu julgamento humano, que é trapo de imundícia, para ele fala que o julgamento do homem é trapo de imundícia. O julgamento do homem é modos usado. Então, se o teu julgamento é mods usado, como é que você quer julgar uma pessoa que morreu há 4.000 anos atrás? Né? Olha, eu tô fora disso, cara. Eu não vou entrar no juízo com um juízo nas minhas costas em cima de pessoa, não, cara. Ninguém pode ser vivo, pode ser morto, entendeu? Eu não posso fazer isso, até principalmente partindo do pressuposto, do entendimento de que as coisas são todas controladas. Então, todos os eventos são controlados. A gente tem visto isso agora nos últimos dias de forma muito forte, nos sinais, nos números, nas datas. Quer dizer, a gente pega uma coisa que aconteceu há 4 anos atrás, a data está batendo para hoje. Quer dizer, o tempo está batendo para hoje. Né? Quando a gente, essas coisas que a gente tem visto sobre jubileus, né? Você pode ver. Na veia. Então, o Eterno é matemático. Ele é matemático. Ele que criou a matemática. Então, ele deixa gravado sinais para que você possa ver, não, realmente estamos no tempo certo, realmente, né? Então ele controla. Cara, ele não fala que ele controla uma folha que cai da árvore, uma folha seca que cai da árvore. Você acha que ele não vai controlar lá a lei de Moisés lá atrás? Sabe? Eu até comentei esse foi um texto que eu botei aí sobre a lei física e a lei do Messias, que tipo assim, toda lei terrena, pode ser tanto a lei de Merrushua, Moisés, como uma lei do fórum. Se tu for aí no teu fórum, você mora em Curitiba, né? Vai ter leis municipais, vão ter leis estaduais, vai ter leis federais, né? E você vê que essas leis, elas não funcionam, elas não vão funcionar se não houver uma lei antes delas. E essa lei qual que é? É a lei que está à tua volta, as leis da física. Quando você prende, por exemplo, você vai, o cara cometeu um crime, vou prender. Aí você vai lá, faz uma cela e prende o cara. O que está prendendo o cara? É a lei humana ou é a lei da física? Não, a lei da física, porque a lei da física é que não permite a pessoa atravessar uma parede. É que permite a pessoa não atravessar uma cela, atravessar o ferro, atravessar o concreto.
A física não permite. Então, a lei humana, ela se aproveita de uma lei que já existe. Mas a lei física não foi o homem que fez. A lei da física. É. Foi o Eterno. Então, o Eterno tem que mandar matar o Eterno. Porque ele fez uma lei que a pessoa não consegue... Sabe? Uma lei que pune. A pessoa ficar presa numa cela. Entendeu? A pessoa, se ela mergulhar numa água, ela morre... Se ela mergulhar na água, ela morre afogada. Quem que matou? Foi a lei de Moisés? Que matou uma pessoa que morre afogada? Não, a pessoa morreu afogada porque ela desrespeitou o quê? O ensinamento padrão da criação física. É aquilo que a gente está falando sobre comer, sobre dormir. A gente sabe que água é multidão. E a água, se você descer o abismo, você morre afogado numa multidão. Então a lição... Então, se você for lá e se jogar na água, você vai morrer afogado, porque o Eterno fez para ser assim. O ensinamento é esse. Entendeu? Essas coisas me revoltam, cara, assim, essa coisa que o ser humano tem de querer julgar, de querer passar por cima do Eterno, então, sabe? a lei não existe por causa da lei do Eterno, então. Exato, qualquer lei física. Isso, Renato, eu estou falando isso, mas você pode comprovar por ti mesmo com os teus olhos. Você vai no teu fórum lá e você pega lá, o cara vai ser condenado a tantos anos de reclusão se praticar tal coisa, mas a cela vai funcionar sem a lei da física? Ela não funciona. Se você prender o cara numa cela e você elimina as leis da física, a pessoa não vai. Você não prendeu ninguém, a pessoa tá solta. Entendeu? Então, a criação ela é uma parábola. Ela faz um círculo e volta sempre no mesmo lugar. E sempre cai tudo em cima do próprio Eterno. Não adianta. Tudo volta para né? ele. Tudo volta O para ele. Eterno na pessoa do Messias, se é que posso adicionar, né? Exato. E Yahushua. Qual é o nome? Yahushua. Yahushua, é o único nome. É o único nome. Então você veja, e muito mais testemunhado do que já está impossível, né? Esse nome. Então, né? Mais fazendo esse adendo. E já que o assunto do nome já está arrumando para a sombra aqui, eu queria falar uma coisa para vocês, pesado. Funciona assim, ó. A sombra diz que para tudo tem que ter duas testemunhas. Exato, tá? Então, beleza. Então, a gente... só para você ter uma ideia, e agora a gente não estamos roubando ainda para falar dos sinais, que acho que de suma importância, né? Falar isso. Mas se você for ver assim, 6.000 anos, 2 em 2 dias, tá? Tudo já aconteceu nos 2 primeiros dias, nos 2 segundos dias aconteceram as mesmas coisas praticamente. E agora está acontecendo pela última vez. Por quê? É para a gente olhar para trás, e observar o que aconteceu nos 4.000 primeiros anos, tá entendendo? Ou seja, nos 2 primeiros dias, teve 2 primeiros dias. Nós estamos vendo os 2 últimos dias. Os 2 primeiros, os 2 ciclos de 2 primeiros dias, ou seja, os primeiros 2.000 anos que teve Adão, os 2 primeiros, os segundos 2.000 anos. São 40 jubileus, 40 jubileus, 40 jubileus, 40 jubileus, 3 vezes. Perfeito. Exatamente, mas os 80 primeiros jubileus, eles servem foram tudo sombra. E foi tudo testemunha pro último jubileu, que é agora. Pros últimos jubileus, né? Que é agora. Para esse último momento que é agora. Então, tudo lá. O primeiro ser arrebatado, teve uma pessoa que foi arrebatada, teve um livramento. Isso foi no caso de Enoque e foi no caso de Noé e sua família. Na é verdade? Nos 2 primeiros 1.000 anos. Tá, esses 2 primeiros 1.000 anos serve de exemplo para nós hoje. Serviu também de exemplo para a lei de Moisés, que foi o segundo período de 2.000 anos, tá? Até o Messias. Beleza. Exato. Então, sombra. Agora é a última vez que a gente está vivendo 2.000 anos aqui nessa terra. Pra gente observar. E tá no final, né? Porque 40 os últimos 40 jubileus aí, pelas nossas contas aí, eles vão terminar em 2000. Termina agora, né? Vamos dizer assim, agora na festa das trombetas. Vamos cair de cabeça. Vamos cair de cabeça. Próximas festas de trombetas aí. Próximo Rosh Hashanah é perigoso. Tem que tomar cuidado com esse próximo Rosh Hashanah. As pessoas não estão atentas a isso. Sabe? Esse próximo Rosh Hashanah que tá vindo aí. Rosh Hashanah, o que é? O Yom Teruah, a festa das trombetas, né? É perigoso. Então tudo isso. Mas então os dois primeiros, ó, primeiros 2.000 anos e os segundos 2.000 anos são sombra do que é para acontecer agora. Os dois primeiros 1.000 anos, os 2 segundos 2.000 anos foram sombras, foram testemunhas para nós vivermos agora. Exatamente, são 2 testemunhas. Perfeito. Pô, Eric, como é que tu viu essa, cara? Essa aí eu não tinha percebido, velho. Boa. Muito boa. Então, porque agora vai ser os 2 últimos 1.000.
2000, porque é o seguinte, a gente já viveu 4000, 2 períodos de 2000. As duas A gente testemunhas. observa eles lá, já testemunharam o que deu errado nos primeiros 2000. O que deu de errado, ou seja, nos primeiros 2000 era tudo livre, porque não tinha lei. Tá certo? O que deu de errado pro quem é livre e o que deu errado pro pessoal que tinha lei é pra gente pegar só o que era bom, reter o que é filtrar, bom, examinar tudo e reter só o que é bom. Uhum. Exatamente, observar no caso os 4000 para viver os 2000. Fantástico, cara. Tranquilamente. Então, e o pessoal. Então, o pessoal. Tá querendo dizer que esses 2000 anos serve de testemunha, então? Os dois ciclos de 2000 anos passados. No caso, os 2 ciclos de 2000 anos passados. Porque De são Adão 4 até mil Abraão, anos, né? que daí é de Adão até Abraão, são 2000 anos. De Abraão até o Messias são 2000 anos. E do Messias até agora são 2000. Não é até o dilúvio, porque o dilúvio foi no século XVI da criação, mais ou menos. Foi o dilúvio. Perfeito. Não, perfeito. Mas independentemente, que... houve. Até porque Elias, ele 40, hein? Exatamente, 80. Renato. Dá 80 os dois, as duas testemunhas, né? É 80. Pra fechar o 120. É perfeito. Dá 40, o ciclo de 40 de novo. Isso. 40 jubileus. Cara, o Eric viu, eu não tinha percebido essa, cara. É uma nova aí, ó. Então, exatamente, então foi tudo testemunhado, né? Pra gente não errar mais nos últimos 2000 anos, pra gente andar certinho, né? Não errar o que teve de errado nos 2 primeiros 2000 e o que teve de errado no segundo período de 2000, pra gente andar certo. Eu não sei se eu me fiz claro aí, que é complicado. Tanto eu entendi que dá pra gente pegar aquele texto que o Messias falou lá, que assim como nos dias de Noé, então ele está dizendo que essa geração de hoje ela vai ser aquela geração, como aquela geração sem lei do início. Absolutamente perdida, exatamente. Exatamente. Perfeito, cara. Muito boa percepção tua. Tá. E um detalhe. Na época, então, dos dias de Noé. E qual que houve o segundo arrebatamento? O de Elias. O primeiro foi de Enoque, antes da lei. Foi antes, o segundo arrebatamento primeira foi de testemunha, segunda testemunha. Perfeito. A segunda testemunha é uma testemunha. A primeira não tinha lei. A segunda testemunha tinha lei, que era Elias. E o que o povo que tinha lei fazia? Seguia Jezabel. Mulher que se dizia profetisa. Daí você já toca daí. Cara, a mesma coisa que está acontecendo hoje, hein? Que incrível, cara. Exatamente. Em 2000 anos... Só um detalhezinho aqui, Renato, que é importante falar aqui, ó. O povo sem lei hoje vive como os 2 primeiros 1000 anos. Tá certo? O povo com lei, que é o povo religioso, vive como os segundos 2000 anos. Vocês estão me entendendo o que eu tô falando, pessoal? Estou entendendo perfeitamente. E como tô, cara? É por isso que vai vir as duas testemunhas. Uma que foi arrebatada sem lei e uma com lei. Isso. Perfeitamente. A primeira se chama humanidade e a segunda se chama o Ser Supremo, Ulial, Ser Supremo. O nome então, tá dando testemunho também. Olha que uma para descer a lenha em quem não tem a fé, e a segunda testemunha é para pegar no pé de quem tem fé. Ou seja, uma testemunha é para pegar no pé do pessoal que não é religioso, e a segunda é para pegar no pé do pessoal que é religioso. Porque o povo dos segundos 2000 anos, que é o povo que, quando Elias foi arrebatado, seguiam Jezabel. Não é verdade? E é o que está acontecendo hoje. Exatamente hoje. Então, hoje o pessoal sem lei está no que nem os dias de Noé. Hoje, o pessoal que é religioso está fazendo o que faziam na época de Elias. Caramba, cara, que coisa espetacular, velho. Meu caramba, cara. Muito então, bom. Virou. Hoje, os 2000 anos atuais, que estão vivendo desde o Messias, está compactando, né, no caso, está incluso os 4 primeiros 1000 anos. O que aconteceu nos 4 primeiros 1000 anos estão acontecendo em 2000 somente, entendeu? E o pessoal não quer olhar para trás para observar a sombra, para observar que isso já aconteceu para trás. Só que nós olhamos para trás, né, meu irmão? A gente olhou para trás. Aqui, falou assim, vivendo nos tempos de Noé. Bom, vai vir as duas semanas, Enoque e Elias. Sim. Nós estamos, sem querer, a gente está vivendo os tempos de Jezebel, espiritualmente, as pessoas estão vivendo, né? Aí vai vir uma testemunha que bateu de frente com a Jezebel. Perfeito. Detalhe, posso fazer um adendinho aí? O Renato disse antes aí, não sei se foi o Renato que falou, sobre a questão do nome. Foi, Renato, sim. Sobre o nome, o sentido do nome. Até o lado negativo tem sentido. Por exemplo, quando você pega Jezabel, nós estamos vendo aqui, falando aqui, usa a amada de Baal. Baal é o quê? Senhor. Então é um povo que segue uma mulher, quer dizer, e segue o Senhor, quer dizer.
Amada de Baal. Ela segue a mulher que é amada de Baal. E a Baal é Senhor. Então são os seguidores do Senhor. Sim, Você vê que tudo cara, é incrível como o Eterno controla as coisas, sabe? É de uma forma incrível. absoluta, né? É total, cara. É tudo dele, não adianta. Como é que eu digo assim? Como é que um ser, cara, que consegue fazer um genoma, que faz uma célula, uma mitose celular, que você observa uma mitose celular, você vê aquele DNA se dividindo em dois, sabe? E não falha aquilo perfeito, se divide perfeitamente em dois. Tá? Eu já vi no microscópio isso. Tá? Ele tem capacidade de fazer isso e não tem capacidade de controlar o Moisés lá Os atrás. eventos. Ah, pô, por favor, cara. Meu, olha, como eles diminuem o Eterno, cara, como eles diminuem o Yahushua, como eles diminuem o Yahweh, o Supremo, cara, é incrível, sabe? O ser humano, o ser humano tá com um problema sério nesses últimos dias, viu? Sério, cara. Sim. Sério, tá complicado pro ser humano as coisas, viu? Hoje, o ser humano ser efeminado espiritualmente, cara, sabe? É, vai levar todo mundo pro abismo, sabe? E essa é a mensagem de Jezabel também, quer dizer, a humanidade é efeminada, segue uma mulher, né? Sim. No sentido. É aquela história, né? Porque o povo tá seguindo a religião. A religião é uma mulher. Uma mulher suja, uma mulher impura, né? Ou seja, a esposa do Messias está seguindo após uma outra mulher. Tá entendendo? A gente vai ver daí um lado meio um lesbianismo, né? Espiritual. Isso aí, então, ou seja, é, né? exatamente. É por isso que existe a prática física para que A ela prática física para espelhar a espiritual. um testemunho, né? Tudo, essa criação, tudo é na base do testemunho, tudo é na base do testemunho. Tem que ter o testemunho de tudo. Entendeu? Tudo que acontece no entendimento, existe um testemunho físico para comprovar aquilo. Eu não falei da praia agora há pouco. É. Entendeu? Então, a gente não estava falando sobre a questão de você dormir, de você comer, de você se casar, de você. Então, a criação, ela é uma escola, ela é uma aula. É uma aula, entendeu? Então, é como você falou, existe a prática física para que haja o testemunho da espiritual. A física, eu não julgo. Quem quiser julgar, que julgue, porque Não, eu não julgo também. assim como eu for julgado, o que eu julgar, eu vou ser julgado. Então, deixe isso com quem tem a capacidade de julgar. E o único que Então, pode fazer isso é o justo até bom, juiz. né, Fernando? É até bom a gente deixar claro aqui que a gente, de maneira alguma, tá falando mal de Não, homossexual, que nem eu é, que ainda não é isso aí. digo assim, eu vou ser bem sincero, ainda bem que existe, porque está dando testemunho. Ainda bem que existe. Entendeu? Pra Então gente é poder assim, ver o lado espiritual da coisa. É isso aí. ô Eric, pensa assim, aquele paralítico que o Messias curou lá, que falaram para ele, que perguntaram quem tinha pecado, se era os pais dele que tinham pecado, que ele era daquele jeito. O que ele falou? Ele falou, não, ele é assim para que se manifeste. Chute no ângulo. É, Pô, garoto. ele é assim para que se manifeste o meu poder. Quer dizer, acho que foi isso que ele falou, né? Meu poder, uma coisa assim. Isso, Né? exatamente. Ô, galera, pode falar outro. Então a pessoa ela era paralítica por quê? Porque ela tinha que ser paralítica para que houvesse o testemunho. Entendeu? Sim. Então não tinha como ela não ser paralítica. Ela tinha que ser, ela nasceu com aquela missão. Então todo mundo que E, Fernando, e tudo, tudo com com aquele controle minucioso do Eterno, né? Isso. João Batista estava preso na prisão, óbvio, ele estava preso na prisão. E daí ele falou assim, pô, mas o que eu batizei, o Yahushua que eu batizei, ele tá dando vista aos cegos, ele tá curando as pessoas. Não era para isso que ele deveria vir, né? Porque ele entendia as coisas de uma forma espiritual. Isso. Daí ele pegou, mandou 2 espíritos atrás do Messias e o Messias respondeu: viu, vai lá para João Batista e falar que os cegos de fato vêm, os coxos de fato andam. O Messias respondeu de uma forma espiritual. É porque o cara que precisava caminhar com a ajuda dos outros, no espírito, no entendimento, ele já não precisa mais de ninguém. Exatamente. Porque o camarada que é cego, que ele não conseguia ver as coisas. Ele tá falando da cura de entendimento, do espírito. Não tá falando não tá falando de cura física. Ele fazia cura física dando testemunho. Ele cumpria o físico para que se cumprisse o espírito. É tipo assim, é por isso que ele falou assim: eu não vim sobre a lei de Moisés, que ele falou que ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. Ele está cumprindo, ele está transformando aquela lei física
Ele cumpriu toda aquela lei física e a transformou em algo melhor. Quer dizer, a lei de Moisés, a lei de Merusha, ela nunca foi abolida. Essa que é a verdade. Na verdade, hoje a lei ainda ela tem que existir hoje, mas ela é uma lei que é entendimento. Eu tenho que apedrejar o adúltero, eu tenho que apedrejar a prostituta, eu tenho que praticar não comer carne de porco, tenho que fazer sim. Eu não posso comer carne de porco, mas eu tenho que entender que porco que é esse? É o animal? Não. Porque O porco, aí Barnabé explica muito bem, né? Bonavi ele fala, o porco são aqueles que não reconhecem a mão que alimentam. Então não coma da carne dessa gente, não participe com eles. Entendeu? Ou eu tenho que apedrejar, e hoje eu tenho que apedrejar com força quando eu vejo uma prostituta. Agora, quem que é a prostituta? Espiritual. Quem que é a prostituta e quem que é a pedra? A prostituta é aquela pessoa que segue por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O religioso de igreja está prostituindo com Jezabel. Então tem que ir lá e tacar a pedra nele. Mas quem que é a pedra? A pedra é a pedra do que eu pego no chão? Não, essa pedra não adianta. Apenas se eu jogar a pedra, eu vou só matar ele, físico. Mas eu mato ele para a vida eterna? Não garante. Agora, se eu jogar a pedra que é o Messias, eu estou garantindo que eu estou apedrejando ele e vou matar ele para a vida eterna. As pessoas não entendem isso, cara. Então você vê, qual é a pedra que adianta eu jogar na pessoa? É a pedra que eu pego na rua ou é a pedra que eu pego lá em cima com o Eterno? Essa adianta jogar. Essa vai levar a pessoa para a vida eterna, entendeu? É isso que não há um entendimento das pessoas, sabe? Não há assim ele só enxerga o físico e quer jogar o físico, cara. E se tem uma coisa que está provado que o ser humano não consegue fazer, é fazer juízo de coisa física. Não consegue, sabe? Porque senão esse mundo não tava desse jeito. Mas estava falando aí, Eric, voltando lá o assunto lá, cortando aí, do ciclo de 2000 anos, se você pega o ano judaico e coloca 577 voltar a 2000, dá 3.767. Não, o judaico ele não tá valendo, até porque, lembra acho que um irmão lá, ele fez dá 6.004 anos, que assim, a própria ciência. Se você fizer uma contagem, eu tenho um vídeo no meu canal ali que eu botei, que eu editei de um Hangout, sobre uma contagem genealógica, né, desde Adão. Lá fala que nós estamos no ano 6.022 agora, na verdade, né? Que lá ano passado foi 6.021. 6.022. Só que você tem que descontar 29 anos, que foi a idade com que Adão caiu. Adão caiu com 29 anos. Então, se você tirar 29, vai dar 5.993. Tá? Nós estamos no ano 5.993, ou seja, sim, faltam 7 anos para fechar 6.000. Então, 7 anos, Renato. 7 anos. O Fernando postou esse vídeo lá, tá no canal do Fernando isso daí, Renato. Tá lá. Vale muito a pena. Sim, eu cheguei a ver esse vídeo, né? Eu me lembrei desse cálculo aqui do... o 577 é o cálculo judaico, não é um cálculo do mundo, é um cálculo dos judeus. O detalhe também, vai ter gente que vai dizer, mas tá errado. Não, peraí. O Eterno, cara, até nas coisas que parecem errada, eles depois fazem as coisas certas. Você pode reparar, mas tá faltando 200 anos que perdeu na Babilônia do calendário, que o ano é 5993, tudo bem. Tá faltando lá por 200 anos que tá. Mas você veja que mesmo com essa falta, olha só que ano que a gente tá, 5777, quer dizer, 3 vezes o número 7, quer dizer, o número do 5 que é o complemento do tempo da majestade, que eles chamam de graça, né? Graça é o nome de uma deusa, né? Mas o comprimento do tempo da Orolial, e 3 vezes o 7 que complementa também o término do ciclo, quer dizer, o início do 7º dia. Então você veja que tá, mesmo no erro, né, o troço bate, cara, de um jeito assim, sabe? O Eterno controla tudo, meu amigo. Não adianta a pessoa dizer, o diabo não faz nada sem ordem, sem permissão, sabe? Ele tem assim um poder de agir, mas ele tem que ter uma permissão. Senão a gente é assim também. A gente acha que a gente controla a nossa vida, a gente não controla nada. Sabe? Cada dia mais eu vejo isso, um controle, como o Eric falou, um controle minucioso, né? O controle minucioso do Eterno, sabe? Isso aqui é um teatro, velho. Isso aqui, ele sabe se você vai caminhar para a direita, para a esquerda, ele que decide, velho. A folha da árvore cai seca lá, ele sabe que a folha tá caindo. Como é que ele não vai saber das coisas? Né? Isso aí não...
Pode falar, Eric. Entendeu? Seguinte, como eu posso falar para vocês assim, o problema é que o povo eles não conseguem olhar as coisas de um âmbito espiritual. Daí você pega lá Shaul no 1 Coríntios 3, dá uma olhadinha aqui. E eu, irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos do Messias. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tão pouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, daí falou um monte de coisa carnal aqui. Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo, eu sou de Paulo, ele fala aqui sobre a dissensão também, né? E o povo cai nessa dissensão até hoje, né? Tá aqui em Coríntios falando sobre dissensão de um tá pertencer a uma religião, e outro pertencer a outra religião, e outro pertencer a outra religião, e assim vai, né? E o povo ainda não acordou ainda. Você vê como o povo é cego pra caramba. E a gente tenta dar vida ao cego, mas tá difícil, cara. Porque dizer eu sou de Paulo e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Shaul, né? Vamos ter um certo. E quem é Apolo? Serão ministros por aqui cresce, conforme o que o Eterno deu a cada um. Então ele fala assim, ele chuta os caras, né? Lá na época, que os caras não conseguiam ver as coisas de uma forma espirituais, eles não conseguiam comer, olha a sombra da natureza, eles não conseguiam comer mantimento físico, era só leitinho, porque criança bebe leite. Ele chamou o pessoal de Coríntios ali de criança, porque criança não entende as coisas. Não amadurecia de jeito nenhum. Não amadurece. E o povo não amadurece. Hoje continua a mesma coisa. Eles não conseguem comer uma comida mais pesada. Eles ficam sempre no leitinho, entendeu? Ouvir não sei o quê. Ou seja, comida macia, né? Papinha, comida de criança. Não consegue cair de cabeça num churrasco espiritual, né? Usar esse termo, né? Na feijoada. Uma feijoada espiritual, que é uma comida pesada, né? Feijoada é uma comida muito pesada. Então é uma boa analogia. Exatamente, por isso que fica no leite da Bíblia, tá entendendo? Estão bebendo leitinho. São criancinhas, se comportam como recém-nascidos, olhando para a natureza mais uma vez, né? Se comportando como recém-nascido. Então a espiritualidade dessas pessoas passa a impressão que não amadurece de maneira alguma, tá entendendo? Sabe? Exatamente. Isso. Então, assim, é incrível, né? Como o pessoal vê o que a gente tá falando aqui agora, e não, esses caras tão loucos, os caras aí Deus livre até. Tá entendendo? É incrível, né, cara, uma coisa dessa, né? É só isso que eu queria falar com relação à espiritualidade. Não, mas é verdade, é isso inclusive que faz essas pessoas ter esses julgamentos assim, precipitados sobre pessoas, né? Dizer que o cara era o diabo, que o cara não sei o que o cara. Sabe? Justamente isso que eles querem só ficar naquela. Só no leite, o que é? O leite é aquela coisa fraquinha, né? Aquela coisa só. O começo daquilo que você aprendeu. Eles ficam só naquele comecinho, não vai pra frente. Aí quando você chega e fala um negócio desse que a gente tá falando aqui, explicando por que tinha que ser assim, por que não podia comer o porco, por que não sei o que. Aí eles não abrem o ouvido, cara. Sabe? Eles não, porque tá louco, tá defendendo o demônio. Não sei o que. Eles falam assim. Não é isso, cara. Ninguém tá defendendo demônio nenhum. Nós estamos tentando passar aquilo que o próprio Messias fez, que é fazer as pessoas entender a criação, porque ele usava tudo em cima da criação. Você vê que ele falava do peixe, falando daquele. Quando ele falava, vocês vão ser pescador de homens, vocês vão pescar, vocês vão tirar o peixe do mar, vocês vão tirar. Vocês vão tirar a pessoa que está lá no mar, lá, vocês vão tirar ela fora e ela vai servir de alimento. Quer dizer, aquela pessoa vai sair e outros vão comer da carne deles, quer dizer, vão ser sustentados por eles, vão aprender com eles, vão se tornar como eles, entendeu? Mas primeiro você vai ter que pescar. A criação é que te ensina, e ele usava só a criação. Ele falava da água, ele falava do vinho, ele falava da videira, né? Ele usava as parábolas, ele usava a colheita da uva nas parábolas, usava... Quer dizer, ele está usando o quê? Ele está mandando você fazer um ritual religioso? Não, ele está usando aquilo que ele criou já com a intenção de ensinar aquilo. Quando ele fala da cevada, quando ele fala do trigo, né? Olha! Então, ele só usa a criação, ele não usa... A Bíblia é um relato. É um relato de pessoas que ouviram. E pessoas... E eu vou te dizer uma coisa, cara. Isaías mesmo, Yoshiao, ele falou assim... Ele falou que ele escrevia porque ninguém ouvia. Então você vê, ninguém me escuta, cara, eu vou ter que pegar e escrever para outros, porque ninguém me escuta em Jerusalém, em Belém. Tanto que ele pegou e foi morar na montanha, né? E ficou 2 anos afastado, ele, o filho dele, mais uma pessoa
se afastaram, entendeu? Então, quando ele voltou para Jerusalém, ele voltou para ser morto pelo filho de aquele rei do selo, Ezequiel, aquele rei daquele vídeo do selo, né? Ele, o Manassés. Manassés que matou ele, quer dizer, cortou ele no meio com uma serra. Então, eles escreviam mais para que não se perdesse aquilo que eles estavam recebendo. Não porque eles tentavam falar, eles chegavam nas pessoas e falavam, entendeu? E chegavam lá, vocês têm que parar com isso aí, vocês estão tudo louco, para com isso, entendeu? Então, por exemplo, o que vai acontecer com as duas testemunhas quando dizia, porque se você partir do princípio que Enoque e Elias são os mesmos ainda até hoje, porque eles não provaram a morte, então eles vão estar com o mesmo nome, vão ter a mesma personalidade, vão estar falando a mesma língua, né? Claro que quando vier aqui, com certeza vai ser dada a condição de todos entenderem, né, através da confusão das línguas, mas tipo assim, eles vão vir aqui, eles não vão aceitar você chamar eles de nome falso. Eles não, meu amigo, isso é coisa que eles inventaram, isso é doideira. Meu nome não é esse. Entendeu? Não é isso que o Eterno quis ensinar para você. Olha só o que vocês fizeram aqui, vocês encheram o mundo de templo, criaram o governo, dividiram o mundo tudo em cidade, criaram fronteira em países, criaram uma economia, criaram dinheiro para escravizar todo mundo, trabalho, ciclo de trabalho. Que isso? Esse vai ser o testemunho deles. Vocês estão acreditando na besta, a besta está defendendo isso, está querendo marcar vocês aí, ó. Sabe? Quer dizer, o testemunho deles vai ser esse. Eles vão chegar e vão falar a verdade das coisas, vão chegar com o nome deles que eles tinham lá atrás. Entendeu? Então, não adianta a pessoa. É que nem, por exemplo, hoje eu sou Fernando, eu sou arrebatado, daí daqui a 2.000 anos eu volto para a Terra e volto com o nome de João. Sabe, cara? Para analisar. Tem alguma coisa errada aí? Tem. Entendeu? Simplesmente mudaram o nome. Quer dizer, é o que acontece hoje. Eles vão chegar, então o que vai acontecer? Eles vão dar testemunho de tudo isso. Eles vão dizer, não, tá tudo errado. Eu sou testemunha, eu estava lá atrás, eu vi, eu estava vivo lá. Eu enfrentei a Jezabel, a amada de Bel, entendeu? Eu enfrentei ela, eu enfrentei os 400 profetas de Baal. Eu estava lá. Vocês estão errados o que vocês estão fazendo. É essa a função de uma testemunha, não é, Eric? Você falou de testemunha agora. Você falou testemunha dos 80 jubileus. Então você vê, a função da testemunha é dar testemunho da verdade. O Messias, quando ele desceu na terra em forma humana, que ele se fez vaso de barro, ele desceu para que fosse dado testemunho da verdade. Então ele mesmo foi a própria testemunha viva. Então é assim que funciona, sabe? É dessa forma que funciona, não há como negar. É porque é o seguinte, Fernando. Aqui a gente tá falando do nome das sombras em paralelo, né? E o povo ele nega a ideia do arrebatamento porque não consegue entender sombras. Exatamente. Quem não entender isso não só nega o arrebatamento porque não consegue entender sombra. Por quê? Porque não enxerga as coisas de um ponto de vista espiritual. Só que agora o problema também, ninguém quer. Não quer estudar. Perfeitamente, só que tem um detalhe. Agora as coisas que estão acontecendo de um âmbito espiritual, mas agora começaram a acontecer carnal também. Exato. O entendimento aí. Você vê aqui, ó, por exemplo, é Malaquias 2, né? É isso aqui, ó. Mas agora é para vocês esta ordem, ó sacerdotes. Quer dizer, você pega sacerdotes, no sentido original do sacerdote, o que é? É o intermediário, é aquele que está no meio falando, ensinando, né? Passando para frente alguma coisa. Então é o intermediário. Agora, essa é para vós essa ordem, ó intermediários, né? Vamos dizer assim. Se não escutarem e se levantarem e dar a sério e dar honra ao meu nome, olha só, mandarei contra vós maldição e amaldiçarei a sua voz. Então, dar honra ao que? Ao nome, tá? Isso em Malaquias 2. E lá na frente, aí ele começa a falar da questão das primícias. Por exemplo, ele fala assim, do dízimo, por exemplo. Fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era no templo. O templo onde fica o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o Messias. O templo hoje é lá na Nova Jerusalém. Então o sacerdote, quando ele deixa de colher da terra aquela primícia, escolher a primícia, lá marcar a primícia com a fita vermelha e levar,
e levar para o templo, ele está roubando ao Eterno. Quer dizer, quem são os ladrões do Eterno? É aqueles que desviam as primícias, aqueles que desviam aqueles que vão subir, que vão ser colhidos para ser alimento. Esses são os ladrões. Então é o que está acontecendo hoje, está cheio de ladrão dentro de igreja. São os sacerdotes que não dão honra ao nome, isso está em Malaquias 2, você pode ler o texto todo lá. Sim. E quando chega no Malaquias 3, tá? Malaquias 3, ele fala, vocês então, agora... que desviam o meu povo para não dar honra ao nome, vocês estão me roubando, mas como que vocês me roubam? Vocês me roubam quando vocês... na colheita. Na colheita. Dos dízimos, essa comida ela tem que estar aqui na casa do tesouro para quê? Quem que é a comida? É a colheita. Quem que é a colheita? Somos nós, tá? Porque esse povo que vai ter que ficar na casa do tesouro vai ser o povo que vai alimentar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Órfão, que não tem pai, ou seja, Yaó, vai alimentar. Viúva, que morreu o marido, que era casada com Jesus Cristo e morreu. Agora ela está viúva, não tem marido. Então esses vão alimentar eles. E o estrangeiro, que é o gentil, que é aquele povo que não conhecia Yahshua, que era de fora, e adorava ídolos. Então, os dízimos são essas pessoas que vão ser colhidas, levadas para a casa do tesouro, entregue na mão do sumo sacerdote, que é Yahushua, para junto com eles se servirem de comida ao órfão e viúvo estrangeiro, alimentar o órfão e viúvo estrangeiro. Sim. Então a mensagem aí, cara, é do quê? Colheita de primícias. Ou seja, quem gosta de falar, o arrebatamento. Sim. Não há como negar. Essa é a mensagem de Malaquias. Tá? E outra, a chave, nome. Chave, mais uma vez, é o nome no capítulo 2. E se você for lá naquela passagem que o Renato comentou uma vez, Deuteronômio 26, que fala do molho das primícias, porque ali vai habitar o seu nome. Mais uma vez. Entendeu? Então, o nome é como... O Renato acho que disse isso uma vez também. O nome e a verdade, porque eu também já li. O nome é a marca do Eterno, o nome dele. E a marca da besta também é o nome dela. Sim. E aí, só que é o seguinte, só que o pessoal não... Já estamos entrando nesse assunto de novo aqui, não esquecer que o pessoal tá jogando nas costas do Islã. É o Islã que é besta. Eu acredito, assim, pelo que eu tenho visto... o Islã é um braço forte da nova ordem, com certeza, né? Com certeza absoluta. Talvez, Fernando, já que já estamos praticamente caminhando para esse assunto aqui, talvez seja a besta da terra, que sai do nada, que sai do meio do deserto, porque tá fazendo tudo da frente da primeira besta, e a primeira besta tá bem quietinha, tá entendendo? Exato, diante dela não tá sendo... Na verdade, tá fazendo defendido, né? Até é defendido, na verdade, né? A primeira besta defende a segunda, e a segunda vai chegar a hora que ela vai defender. Aí. A religião da paz que eles falam. Ai, meu pai, cara, olha. Voltando aqui no Malaquias, lá do sacerdote estava roubando o Eterno, que é os dízimos nas ofertas. E agora, quem vai apresentar os primeiros frutos diante do templo vai ser o próprio Messias, não é? Exato, exatamente. Isso aí. Uhum. Então, ele está fazendo a colheita, então. Isso, a colheita. Ele vai fazer. A colheita dele, ele pessoalmente, quer dizer, aquele lance lá, se você pegar a lei da primícia até vou comentar outra coisa a respeito disso também aqui. Mas vamos primeiro falar disso aí. Quando tem na lei da primícia, que quando você vai para o campo e você vê lá, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma plantação de cevada que fica tudo verdinho, depois ele fica dourado quando fica maduro, né? Eles marcavam com uma fita vermelha aqueles primeiros frutos que estavam maduros e já arrancava aquilo, era arrancado e era levado direto para a mão do sumo sacerdote. Quer dizer, sumo sacerdote, a gente sabe que hoje o sumo sacerdote é Yahushua. Já conseguiu o posto através do sacrifício do madeiro, né? Já garantiu o posto para ele. E os sacerdotes somos nós hoje? Espiritualmente falando? Nós somos uma nação sacerdotal. Ele está criando uma nação sacerdotal, ele fala, né? Então... É o seguinte, o que a gente tem que entender é o seguinte, tem o sacerdote, tem o sumo sacerdote, né? Ele é o sacerdote exatamente, de cada um. Por exemplo, eu sou sacerdote de mim mesmo, ou seja, do templo que sou eu, você, Renato, é um sacerdote teu mesmo, Fernando é dele mesmo, e o sumo que manda em todos nós, o chefe nosso, é ele, né? É uma nação sacerdotal. Muito bem, Fernando, legal, gostei dessa. Ele diz que... E essa nação sacerdotal que está se formando é os 144 mil. Provavelmente sim. Provavelmente sim, mas isso é muito delicado falar, cara, porque principalmente se a gente...
É muito delicado falar, porque isso fica muito presunçoso. E o pessoal vai descer a lenha aí, cara. Daí o pessoal, esses caras aí são muito, né? Estão se achando. Não, cara, mas Não não é, é cara. isso aqui. Isso pode ser que seja mesmo, vai saber, né? Exatamente, É pode ser. exatamente. Se, Não só, aqui, Fernando. se uma, Espero que se uma seja. coisa. É que o pessoal vai querer julgar, e daí eu acredito que pode ser que fique pior pro pessoal ainda, tá entendendo? Por falar do que não sabem, sabe? Por não estudar isso, por não correr atrás disso, tá entendendo? É que, Mas aí como é Então, que fica? Se você então pega o casamento lá, você tem a noiva, você tem os convidados. Assim, eu tenho isso na minha cabeça. Por exemplo, os 144 mil é a noiva, mais os convidados ainda que sim, vai aparecer, pode entende? ser mesmo, Renato. Tu tem certeza? Eu também já vi isso aí. Eu percebi isso aí também. Pode ser, sim. Porque existe diferença numa festa de casamento. Tem a noiva, tem os convidados, tem aqueles que servem, né? Então, existe sim, pode. Aí é que a gente não tem certeza para afirmar nada, mas não pode. fala nada, isso aí Pode ser sim. é coisa assim, muito pessoal da parte da gente, cara, porque o pessoal cai de pau. Sabe como é que é, né, Fernando? O Fernando sofre isso meio que pessoalmente, isso, né, Fernando? Não é fácil, cara. E a gente só Não, quer não é ajudar, né? fácil. A gente só quer Só que compartilhar. ajudar, procurar abrir o olho da galera, pra galera ver as coisas, né, mas o pessoal não tem. É Que que o tem pessoal muita gosta. E o pessoal gosta gente. de brigar. O pessoal Tem gosta de muita gente brigar, né? que ele fala contigo como se ele tivesse a palavra final, né? Ele chega contigo assim, não, É. mas tu tá. Tu é perturbado, tu é assim. Cara, ninguém. Renato e Eric, ninguém Uhum. sabe tudo, cara. Eu posso estar errado em alguma coisa que eu tô falando, eu falo com convicção, por quê? Porque de algumas coisas, por quê? Porque eu olho, eu percebo, eu vejo testemunho, eu vejo confirmação, eu leio, aí eu posso falar com uma certa certeza. Mas pode ser até que alguma coisa ou outra esteja errada, a gente não sabe, cara, a gente não é perfeito, entendeu? A gente não é Perfeito é uso, assim, né? sabe? Vocês já repararam também na lei da premissa que tudo aquilo que abria a madre também tinha que ser levado ao sacerdote? Eu estava vendo lá esse tempo sobre a questão do jumento, quando nascia um jumento. O jumento é animal imundo pela lei de Moisés, é imundo, né? Uhum. Mas aí para o jumento, quando nascia, quando abre a madre, por exemplo, a jumenta dá a luz a primeira vez a um jumentinho. O jumento tinha que morrer, tinha que torcer o pescoço e matar o jumento, porque ele era o primogênito de animal imundo, tem que morrer. Olha só, cara, primogênito daquilo que é imundo morre. Aí lembra do Egito na hora, tá vendo? Você vê, Boa. nós voltamos lá para o Egito, que foi isso que aconteceu no Egito, porque o povo que não marcou o umbral com o sangue do cordeiro, morreu os primogênitos, né? Então, para aquele jumento não morrer, ele tinha que ser oferecido no lugar dele um cordeiro. Aí o cordeiro morreu no lugar do animal imundo. Olha só isso, cara. Quer dizer, Boa. o animal imundo não morre, mas morre o cordeiro no lugar. Quem que é o cordeiro? Quem que é o animal imundo? Nós e o Messias, né? Aí outro detalhe, o jumento. Jumento, tá? Jumento animal. Isso está na lei de Moisés, tá? Está na Bíblia, pode procurar que vai achar. Eu não me lembro agora, mas na hora que eu editar eu coloco aí no. Tá? Aí você veja, qual foi o animal que o Ruxa mandou buscar para entrar em Arruxelém no dia de Ramos? Jumento. Cadê? Então, Miserável. Boa. você vê, o que ele está dizendo ali? Excelente, Ele cara. está dizendo assim, ó. Os imundos é que vão me aceitar. Os imundos é que vão me carregar. E ainda vão ser as criancinhas, quer dizer, que era um jumentinho, quer dizer, a criancinha, o filhote. Aquele que vai se fazer criança e imundo que se faz criança. Esse que vai me levar. Aí você viu um animal imundo carregando o Messias. É mais um motivo para o fariseu não aceitar ele. É para olhar para ele, esse cara tá montado no animal imundo entrando aqui, esse cara é louco, entendeu? Então você veja, como eles não vão. Aí voltamos àquele ponto, né, que as pessoas não entendem a mensagem da coisa, não entendem a mensagem física das coisas, né? Então você veja, o jumento foi o animal que ele escolheu para levar ele para dentro da cidade, já dizendo de uma forma indireta, em forma de parábola, que o gentil imundo é que vai aceitar ele, o gentil imundo é que vai aceitar o nome dele, tá? E o gentil imundo, como criança, que vai carregar ele para a cidade, no caso, não essa Jerusalém que ele entrou aqui, mas aquela lá de cima. Ué, 2 testemunhos, então, né? Tá vendo? Que o Maria também aceitou ele de braços abertos. Isso. Você vê, então, olha só quanta coisa que tem de ensinamento na lei da primícia, né? A primícia, a lei da primícia, ela é muito assim. Ela confirma o nome do Eterno, confirma a questão de você ter amor ao nome, confirma a questão do gentil
sendo enxertado do jeitinho, aceitando ele na frente do povo de sangue, né? Ela confirma tudo e tá tudo gravado. Quer dizer, aí que eu digo para ti, olha o controle, porque ele já sabia disso tudo antes, porque ele criou tudo antes, né? E se ele criou a cevada quando? Ele criou a cevada antes de criar tudo, antes de criar o homem. Então ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então olha o controle, olha só a onisciência, né? Você vê a cevada. Outra coisa interessante da cevada também, que vocês devem lembrar, vocês viram isso, é que a cevada, você não pode colocá-la no tríbulo. Você não pode macetar a cevada, dar pancada nela, que senão você destrói o cereal, porque o grão da cevada é macio, né? Então, se você pegar e passar, fazer o processo da cevada, o mesmo processo que você faz no trigo, você destrói a cevada. O trigo já não, o trigo aguenta o processo. Então, isso fecha com a primícia também. Lei da primícia. Então, a cevada vai ser colhida primeiro, porque a cevada ela não resiste ao tríbulo. Se você botar a cevada no tríbulo, você destrói o cereal. Sim. Assim como se você deixar o fruto maduro no meio da colheita que é verde, você vai estragar o fruto maduro. E quando ficar maduro o fruto que está verde, o fruto que já estava maduro antes já estragou. Então, é isso que a lei da primícia ela fala do começo ao final. Sabe? Dessa separação de colheitas, né? Vamos dizer assim, sabe? Espetacular, cara. É umas coisas assim, sabe, que é incrível, sabe? Você vê um controle absoluto, né? Total em tudo isso aí, sabe? Não tem como negar, não. Não tem, né?